A minha saudação a você, querido irmão, querida irmã, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça e misericórdia de Deus, estamos aqui mais uma vez para examinar a sua santa e bendita palavra. Que Deus, na sua imensa misericórdia, sabedoria, amor, nos dê a direção de seu Santo Espírito para que possamos ter maior compreensão da sua vontade, para assim podermos viver fazendo o que agrada ao nosso Salvador. Nós vamos meditar em alguns versículos hoje, do Evangelho de São João, no capítulo 3. Do versículo 1 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O fariseu era uma seita que havia nos tempos de Cristo, que havia entre os judeus, havia entre os hebreus uma seita que servia a Deus com algumas diferenças de outros que eram saduceus, enfim, era uma seita que existia lá. Ele era príncipe dos judeus, era um dos principais, era uma pessoa muito dedicada às coisas de Deus e era uma pessoa muito conhecida. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Estes sinais eram as coisas que Jesus fazia. Jesus ensinava e, junto com o seu ensinamento, ele mostrava o poder que Deus, que o Pai, havia lhe dado. Curava os enfermos, fazia com que as pessoas, os cegos, enxergassem, os mudos falassem, enfim, todas aquelas maravilhas, sinais, prodígios, milagres, curas. Tudo isso vinha junto com a mensagem de Cristo para que as pessoas pudessem ver que Cristo não só falava a verdade, mas que também a prova do que ele estava falando eram aqueles sinais que Deus operava através de Cristo. Porque se Cristo só falasse, as pessoas poderiam não dar ouvidos. Quem é este homem que está falando esta nova doutrina? Porque Cristo veio trazer um novo caminho, um novo concerto de Deus com os homens. Os homens estavam seguindo aquele Velho Testamento. Para nós hoje, a antiga aliança, naquele tempo ainda era a aliança que vigia, era a aliança que estava, que fazia o contato entre Deus e os homens. Precisávamos seguir aquilo que Deus havia dado através de Moisés. Mas Cristo veio com uma mensagem diferente. Agora, 2 mandamentos apenas eu deixo a vocês: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É claro que estes 2 mandamentos abrangem tudo o que o Velho Testamento, o que a lei que foi dada através de Moisés trazia. E muito mais ainda, porque a palavra nos ensina que até aquilo que a lei não purificava, Cristo, através da sua mensagem, através deste novo concerto, purifica. Então, as pessoas ouviam o que Cristo falava e viam os sinais. Aqueles que não queriam acreditar em Cristo ficavam atônitos, porque como Deus pode operar através desta pessoa que está falando uma coisa diferente do que nós temos aprendido há tantos milhares de anos, que foi dada por Deus através de Moisés? Então aqui Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui o Senhor já está modificando a forma da pessoa ser salva. Não precisava mais ser judeu, não precisava ser mais filho carnal de Israel, não é? De Jacó, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Não precisava mais ser filho carnal, não precisava mais fazer a circuncisão, mas precisava nascer de novo. E então Nicodemos, sem saber o que era aquela nova doutrina, perguntou. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos não estava entendendo como era esse novo nascimento. Então o Senhor Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Assim é uma experiência que nós temos também. Aquele que aceita a Jesus, embora na palavra de Deus nunca exista alguém dizendo aceite a Jesus, isto é uma forma de se expressar, porque nós temos que ensinar a pessoa a crer em Jesus. Porque todos aqueles que conhecem a Jesus, ou aceita ou rejeita. Não temos que aceitar ou rejeitar a Jesus. Nós temos que crer ou não crer. Então, eu te convido hoje, creia em Jesus. Acredite no que Jesus está falando aqui no Novo Testamento. Como este homem aqui, Nicodemos, ele acreditou, ele via os sinais. Mas hoje o Senhor Jesus diz, eu não vou dar nenhum sinal mais para esta geração má e adúltera, que pede sinal. Porque nós temos que crer não por causa dos sinais, mas nós temos que crer pela fé. Porque o que nós precisamos já está escrito aqui. Nós não precisamos de sinais. E quantas pessoas estão buscando sinais, querem fazer como Nicodemos, buscar a Jesus por causa dos sinais. Nicodemos foi atrás de Jesus porque foi indagar dele. Como que um homem pode fazer estes sinais? Se não for de Deus, não pode fazer estes sinais. E Jesus era de Deus, é de Deus, e ensinou a Nicodemos o caminho da fé, a aceitar sem sinais. Então você que hoje está buscando sinais, está buscando cura de enfermidades, solução de problemas, você que está em busca de uma prosperidade material, como nós podemos ter fé se nós queremos ver as coisas? Nós temos que ser, como diz aqui, nascidos do Espírito, e quem tem o Espírito Santo tem confiança em Deus, porque o Espírito nós entendemos, porque sentimos e temos, pela graça e misericórdia de Deus, a parte do seu Espírito Santo em nossa vida. Nós somos o templo de Deus, Deus habita em nós. E aqui o Senhor nos ensinou, o Espírito é como o vento que assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Nós recebemos a bênção de Deus, aquela brisa suave, aquele sopro de vida que o Senhor nos dá. E nós sentimos a sua presença, queremos segurar, ficar sempre com Ele na nossa vida, mas nós não sabemos de onde Ele vem nem para onde vai, ninguém consegue segurar o vento. E o Senhor fez esta comparação muito propícia, muito boa, como tudo que o Senhor Jesus faz e fez e continua fazendo na nossa vida. Você recebe aquele cheiro suave de Deus na tua vida, você recebe a compreensão da palavra de Deus, você recebe em teu coração a certeza de que Cristo vive e que Ele quer habitar em tua vida. É aí que é a fé. Você não precisa de sinal. Você não precisa ver uma pessoa ficar curada. Ele faz isso. Ele cura enfermidades. Ele dá vitória para o aflito, para o necessitado. Socorre aquele que está precisando de ajuda. Estende as suas mãos. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa operar. Ele opera maravilhas. Mas não é por causa disto que nós vamos crer. Nós vamos crer por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Aquele que foi profetizado em Isaías, capítulo 53. Leia. Se derrame aos pés do Senhor. Nós vamos crer pelo amor que Deus tem por nós, sabendo que Deus fez todas as coisas estão debaixo do poder das mãos de Deus. E crendo, nós vamos obedecer a Jesus, porque crer é obedecer. É impossível que alguém creia, ou que, no jargão popular, alguém aceite a Jesus e não obedeça a Jesus. Quantos estão desviados das palavras de Deus? Quantos já sentiram em sua vida você? Deus está falando com você, o Espírito Santo está falando em tua vida, em teu coração. Você que sentiu já a presença de Deus na tua vida e agora está afastado dos caminhos do Senhor, como você consegue suportar uma coisa dessa? Deus nos livre e guarde de cairmos nesta cilada maligna. Mas o Senhor está falando na tua vida agora. Você que já sentiu esta brisa suave no teu coração, na tua vida, você que já sentiu as mãos de Deus no teu ser, por que afastar dos caminhos do Senhor? Por que abandonar a família de Deus para seguir as coisas mundanas, prazeres carnais? E você sabe qual é o fim disso tudo? É a condenação. Então você volte a servir a Deus. A ovelha desgarrada que está lá, mas a ovelha desgarrada, ela chora, ela geme, ela quer o seu pastor.
Ela só não sabe mais o caminho de volta, mas ela geme, ela chora, ela não quer ficar desgarrada do rebanho. Esta é a ovelha, porque o lobo, quando sai de perto do rebanho, ele quer voltar para o rebanho para destruir. E você não é lobo, você irmão, irmã, são ovelhas. Devem voltar ao aprisco do Senhor. E o Senhor vos chama, arrependam dos males que têm feito, reconheçam. Porque o arrependimento precisa antes de que reconheçamos que somos devedores, que somos pecadores. Você tem que reconhecer o teu erro, você tem que reconhecer a tua maldade, a tua falta de fé, a tua incredulidade, a tua busca pelas coisas materiais, a tua falta de confiança em Deus. Reconhecer, se humilhar, chorar aos pés do Senhor. Não existe arrependimento sem choro, sem lágrima. Existe uma profunda tristeza naquele que se arrepende, e arrependimento implica em não fazer mais aquilo que eu fazia e desagradava a Deus. Então você, querido irmão, querida irmã, Deus está falando com você, você sabe disso. E você que muitas vezes está ainda no meio do rebanho, mas fazendo coisas que desagradam a Deus, é com você também que Deus está falando. Seja humilde, seja sincero, seja sincera. Ame o teu próximo, o teu semelhante, o teu irmão, por quem Jesus também morreu. Não foi só por você, foi por toda a humanidade, até por aqueles que não querem aceitar a Jesus, aqueles que fazem mal a você, ore por esses também. Nós precisamos ser como Cristo. Veja aqui o que o Senhor continua ensinando a Nicodemos. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Nós estamos testificando, estou falando do que eu sei, do que eu vi, do que Deus fez em minha vida. Não estou falando da vida de outro, estou falando da minha vida, testificando da minha vida. E eu posso fazer isso porque eu vi, eu sei, eu conheço, eu sinto Deus em minha vida. E vi Deus operar maravilhas na vida de muitas pessoas e na minha própria também. Graças a Deus. Se vos falei as coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? O Senhor só falou de coisas terrenas para que nós pudéssemos compreender. Usou parábolas, comparação das coisas celestes com as coisas terrenas, para nós, pelo menos, buscarmos entender um pouquinho da verdade, da maravilha que é a salvação. E o Senhor ainda diz a Nicodemos, e nós vamos encerrar com esse versículo: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então nós vemos que nós temos a salvação à nossa disposição. Ela nos é dada por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que estava primeiramente, a primeira criação de Deus, que estava com Deus no céu. Através de Cristo, antes de vir à terra, foram criadas todas as coisas, como vemos em Gênesis, capítulo 1. Tudo foi criado por Ele, através dEle, para Ele. Ele é o primogênito, o primeiro em tudo. Quando veio aqui, recebeu este corpo, como está em Hebreus, e já sabia do seu ministério que seria, e Ele sabe muito bem do que Ele estava falando, Ele sabia muito bem do que Ele estava falando. Coisas que havia visto junto ao Pai. E Deus, na sua imensa misericórdia, quer que você também seja salvo. Então você, meu irmão, minha irmã, se Deus falou hoje no teu coração, creia em Jesus. Não espere sinais e maravilhas. Não espere arrumar um bom emprego. Não espere ficar curado. Não espere que aconteça alguma coisa na tua vida. Jesus quer você agora do jeito que você está. Fraco, caído, miserável, pobre, cego e nu. Ele quer você assim para transformar você numa obra maravilhosa de bênção e salvação. E você vai dar testemunho para muitos. Eu estava caído, desprezado, como foi Jesus Cristo. Mas Deus me levantou e me deu esta perfeita saúde, esta bênção que você vê. Depois que eu recebi em minha vida e fui grandemente abençoado.
Esta é a bênção que Deus quer fazer na tua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.